Olá, bom dia. Hoje é dia 22 de novembro de 2025, é um sábado. E então eu estou aqui para fazer a live do sábado. E hoje o assunto hoje é falar um pouco do livro que eu estou acabando de escrever, de revisar, né? Que é o meu livro autobiográfico. O que significa isso? O livro autobiográfico é onde você é o narrador, o dono da história que narra na primeira pessoa, né? Então, sou eu contando minha história. E eu estava observando, né? A gente vai pesquisar um pouquinho. Então, tem a autobiografia, é quando você escreve sobre você. E a biografia pode ser quando alguém escreve sobre você. Sabiam disso não, né? Então, pois é assim. Então eu estou escrevendo a minha autobiografia, já faz algum tempo que eu estou escrevendo, certo? Eu comecei aí nos anos aí 2020, 2000 até antes disso, né? Comecei a escrever. E agora estou finalizando aí em 2025. Provavelmente vou publicá-lo em 2026. A ideia desse livro, na verdade, a ideia da autobiografia, primeiro deixar bem claro que não é uma coisa assim, eu não me coloco na posição de mestre, de professor, de estar ensinando alguém a viver. É a história minha. Mas o objetivo é compartilhar essa história, coisa que eu já fiz em vários textos meus, que tem centenas de textos por aí, que eu já fiz algum, como diz o outro, algum spoiler, né? Quer dizer, já falei alguma coisa sobre a minha história. E quem me conhece aqui onde eu moro, e aqui no sul de Minas, Minas Gerais, e em outros estados onde eu já vivi, já sabe um pouco da minha história, né? E aqui no Facebook eu já compartilhei alguma coisa. E compartilhei também em parte dos meus livros. Eu tenho 4 livros escritos. O primeiro foi sobre cidadania. Então aí eu conto um pedaço da minha história, um resumo autobiográfico, né? Depois, é porque o livro da cidadania já está esgotado. Foram 3 edições e todas elas esgotadas. Algumas pessoas têm encontrado meu livro lá tem um site do governo, né? Que é são obras, né, de domínio público. Chama-se domíniopublico.org.br. Então eu já pus meu livro lá e muita gente já acessou esse meu livro. E alguns trabalhos universitários foram feitos em cima do tema cidadania. O primeiro livro foi Cidadania, o direito de ser feliz. Então, 3 edições, 96, 2002 e 2008. Tá? Eu tenho a intenção de relançar esse livro, revisado, atualizado, etc., mas para a partir do ano que vem. Né? Seria a 4ª edição desse meu livro. E também tem o livro assim, são vários livros, mas os principais são esses que eu estou falando, né? Cidadania, tem esse aqui, que é a 2ª edição, é um livro sobre autoestima, a 2ª edição, que está aí na internet, inclusive, é só procurar, que você vai achar aí no Amazon, em vários sites aí, né? Pela editora
é editora Apres. Esse aqui é a editora Apres. Deixa eu ver aqui direito, é Apres Editora, tá? Aqui é a segunda edição. E tem esse livro aqui, que é esse banner que está aí atrás de mim, que é esse aqui, que são textos, reflexões para a evolução existencial. E existe esse meu último livro, é esse aqui, ó. Ainda só foi pré-lançado. É um livro de poemas, tá? Ok? E também tenho participação em diversos livros desse projeto aqui, que é o Gandalvus, contando histórias. São vários livros onde eu participo com contos. Contos, eu também escrevo contos, certo? Então eu sou aí um escritor independente, né? O Brasil você já viu, né? Então são vários livros que eu já escrevi. Essa era uma das minhas metas, era me tornar escritor. Uma das, né? E faz parte da minha história. E eu resolvi falar um pouquinho dessa autobiografia para aquelas pessoas, né? Para que principiando pelo Facebook, mas eu tenho um canal também no YouTube, onde que eu coloco essas lives. Então são vários assuntos que eu já escrevi e escrevo. E por fim estou escrevendo a autobiografia. Essa autobiografia, eu vou falar a verdade para vocês, que essa autobiografia eu fiquei cismado, assim, vou escrever, não vou escrever, até que a minha filha, né, Caroline, um dia a gente conversando, eu disse, você acha que é importante eu escrever e tal? E ela falou da importância de eu escrever o livro, então foi uma grande motivação, é uma grande motivação. Não só a Caroline, como a Daniela, minha outra filha, né, que já falaram sobre, pai, você devia escrever a sua história. E também tem a minha parceira aí, a Anne e a Mayra, né, que fazem parte do meu rol aí de familiar, né? E então eu resolvi escrever e estou finalizando esse livro. O que é um livro autobiográfico? Então eu estou contando a minha história veja bem, desde lá dos anos 50, entendeu? Por aí você já tem a ideia da minha idade, né? Eu já estou acima aí dos 75 anos. E então eu conto essa coisa toda desde o princípio, desde o meu nascimento até agora, digamos assim. Não bem até agora, porque se eu fosse escrever isso ia dar muito mais páginas, né? Já tem quase 500 páginas na minha autobiografia. Então eu fiz alguma síntese de alguns momentos e tal. Mas eu narro a história a partir, primeiro, vou dar alguns spoilers, né? Spoilers que se falam, né? Quer dizer, algumas dicas. Então antes mesmo de eu nascer, eu fui abandonado pelo meu pai. Meu pai deu no pé, sumiu. E depois, com 1 ano e meio de idade, quem me abandonou aí, meu segundo abandono foi pela minha mãe biológica. E aí eu fui adotado quase aos 2 anos e fiquei até 7 anos adotado numa família que eu considero a minha família e os meus pais, a minha mãe Rosa, meu pai José. E, e depois, né, apareceu a minha mãe biológica e tal, e a minha vida deu uma guinada totalmente aos 7 anos de idade. E aí eu fui viver com essa minha mãe biológica e daí já veio, no pacote já veio um padrasto que me espancava e tal. Então eu acabei fugindo, indo para a rua e vai para a rua e é pego, a polícia te pega e te traz de volta, aquelas coisas todas, até que aos 8 anos de idade eu fui internado num educandário de menores abandonados, menores órfãos, coisas assim. E vivi aí dos 8 anos a quase 18 anos, interno em abrigos de menores. Passei por 3 abrigos de menores nesse período.
E então eu vivi, né, nesse período de abrigo, você vivia assim, entre os abrigos e a rua, porque de vez em quando você fugia, daí voltava, aquelas coisas todas do menor abandonado, né? E, mas a minha história então começou assim, né? Cheio de abandonos, mas também de acolhimento da minha mãe e do meu pai adotivo, que são os meus pais, que eu digo assim, que eu tive o privilégio de escolher os meus pais. Então, esses são os meus pais, minha mãe Rosa e meu pai José. Tá? Lógico, né, que eu tenho mãe biológica, conheci meu pai biológico aí com 20 anos de idade e tal, mas eu só passei pela vida deles, na verdade é mais ou menos isso. Então a minha história, ela é pontuada por várias coisas, né? Por todos esses abandonos e traumas e coisas assim. Mas eu não tive, eu costumo dizer que eu não tive tempo para ficar, sabe, choramingando da vida, né? Depois que eu saí dos abrigos, quase aos 18 anos, eu fui dar um jeito na vida. Com dificuldades, né? Porque quando eu saí do abrigo, que às vezes a gente não é preparado para vir a viver em sociedade. Quando você fica em abrigo de menores, que nem eu fiquei muito tempo, você é como se se fosse um prisioneiro. Então você fica ali num ambiente muito restrito, né? Você tem que sobreviver ali dentro. E eu sobrevivi. Né? É aquela história, toda essa história minha, a partir de um ano e pouco de idade, ela aconteceu no Paraná, em Curitiba. Então eu passei frio, passei fome, passei tudo isso que uma criança abandonada passa. Agora, que é relevante, pelo menos para mim, para algumas pessoas que já me conhecem, já conhecem minha história e tal, é que eu não fiquei acomodado, né, na posição de coitadinho, certo? Essa coisa da vitimização, que eu já falei em alguns vídeos, né? Que tem pessoas que ficam encalacradas na vitimização e não vão para lugar nenhum. E eu, as duras penas mesmo, né? Porque não foi uma vida fácil, certo? Mas eu tive, desde que a minha mãe Rosa, desde que ela foi a minha primeira influencer na vida, graças a Deus. E ela tinha uma coisa quando eu era criança que ela estava sempre dizendo para mim que eu era uma pessoa. Na época, né, eu era um guri, né? É o que dizem lá no sul, né? Um guri, um piá especial. Eu era um guri muito inteligente e coisas assim. Minha mãe dizia, inclusive, que eu tinha tudo para ser um doutor. Veja bem, esse doutor é uma figura meio abstrata, né? Porque doutor na época era médico, advogado, coisas assim. Gente com ensino superior, digamos isso, né? Então minha mãe me estimulou muito e essa coisa do acolhimento e também da motivação, né? Minha mãe falava para todo mundo, né, que eu era o super inteligente, que eu era isso, era aquilo. E isso ficou marcado comigo. E eu, desde o princípio, quando eu conheci a tal da escola, que era outra escola, que não é essa escola de hoje, eu, primeiro, aprendi a ler. Eu tinha de 3 anos e meio para 4 anos, eu aprendi a ler. Isso foi uma tábua de salvação, digamos assim. E quem me ensinou a ler pela minha insistência foi a minha mãe Rosa, que era uma pessoa simples, semi-analfabeta, mas que me ensinou a ler. É interessante isso, né? Por isso que eu digo, ela é a minha verdadeira mãe. E eu aprendi a ler, né? E não parei mais de ler até hoje. Veja bem, eu aprendi a ler de 3 anos e meio para 4 anos de idade. Com 4 anos de idade eu já estava lendo fluentemente.
Então, não parei mais de ler, até hoje. Continuo lendo. Para ser um bom escritor, você tem que ler também, né? Então, por isso que eu me tornei um escritor, também um escritor, tá? E então, mas eu mirei muito isso nessa questão meio assim abstrata, né? Subjetiva, de você tem capacidade para vir a ser um doutor. Eu não sabia doutor em quê, né? Eu lembro que uma vez, quando eu estava no primeiro abrigo, aí com uns 9 anos de idade, mais ou menos, nós fomos visitar, na época era tudo diferente, né? Lá em Curitiba, nós fomos visitar o governador do Paraná. Governador é aquela coisa, né? O governador é o cara mais caro, né? É o must, tá? É o cara, né? Que era o Ney Braga, né? Lá em Curitiba, nós fomos visitá-lo na casa dele, no aniversário dele. E fomos levar um presentinho. Presentinho, gente. Era um trabalho nosso, artesanal, que dentro do abrigo a gente fazia alguns trabalhos manuais. Então fazíamos várias coisas, bonecos, bonecas e chinelos. Então, nós vamos levar um chinelo feito por nós ao governador do estado do Paraná nessa época. Eu era moleque, guri. E lá, por algum motivo, ele simpatizou comigo, então me chamou para perto dele, num sofá. Foi a primeira vez que eu vi um sofá, sabe? É coisas assim, né? Coisa de criança. E chamou para perto dele no sofá e aí me perguntou, né? O que você quer ser quando você crescer? Essa pergunta que muitos adultos fazem às crianças. E eu respondi para ele que eu iria ser doutor. Mas aí ele falou, doutor em quê? Médico, advogado? Daí eu falei advogado. E aí ele, tá, né? A gente comeu um pedaço de bolo lá, coisa e tudo mais, foi embora. Então essa ideia de você vir a ser um doutor ficou na minha mente. Mas esse doutor não significava o título, significava você ter um ensino superior, uma educação melhor, um conhecimento maior e tal. E foi por onde eu pautei a minha vida. Então, além dos meus pais adotivos, os livros e o conhecimento foram que me moldaram, que me trouxeram até aqui. Por isso que é importante, eu falo da importância, né, da leitura, do livro, do conhecimento. E eu aí então iniciei minha trajetória, quer dizer, fiquei lá, né, nos abrigos, né, até quase 18 anos, mas eu sempre mirava essa coisa do estudo, da educação. Então eu fiz o curso primário nesse abrigo, que na época o curso primário, você completar o curso primário sendo pobre, né, tal, abandonado, etc., nossa, era o máximo. E aí depois do curso primário, eu ainda. Aí eu, né, resumindo a história, eu fui parar num outro abrigo, aos 13 anos. E lá quando eu cheguei, tinha uma meia dúzia de internos, que nem eu, né? Tinha mais, tinha centenas de internos, certo? Mas tinha uma meia dúzia ou mais, um pouquinho, que já tinham completado o curso primário e estavam lá, sem fazer nada. Né? Aí então eu tive a ideia e falei com eles, eu disse, "Olha, a gente tem que estudar, tem que fazer o ginásio, que na época era o ginásio, depois do curso primário era o ginásio. E aí eles falaram, mas aqui não tem ginásio, papapá, lá só tinha o curso primário, muito mal. Aí eles eram mais velhos que eu, entendeu? Alguns deles tinham 15, 16, 17 anos quase, e eu tinha 13, 13 anos. E aí eu disse, não, vamos conversar, vamos conversar. Na verdade, eu me instituí o líder daquela turma toda, tá? Vamos dizer assim, uma dúzia.
de alunos, né, do abrigo, internos. E aí eu fui conversar com uma senhora que trabalhava no abrigo, que era uma espécie de assistente social. Ela era secretária do diretor do abrigo. E eu fui conversar com ela para que a gente queria estudar. Levei a nossa reivindicação, digamos assim. Na época eu nem sabia desse, eu não sabia nem que existia esse termo, né? Reivindicação. Então eu fui reivindicar que a gente queria estudar mais, queria fazer o ginásio. Ah, mas aqui não tem ginásio, não sei o que e tal, mas a gente podia estudar no ginásio fora daqui, né? Tal, coisa assim. E ela falou, o diretor não vai aceitar isso, não sei o que e tal, né? Mas eu reuni a turminha e fomos conversar com o diretor. E aí o diretor ficou de levar a nossa proposta para a instituição governamental que ficava acima, que na época era o Instituto de Assistência ao Menor, creio eu. Se não era esse nome, era algo parecido, mas era. Aí, chegando lá, eles aceitaram a ideia. Né? Eles aceitaram a ideia de proporcionar para a gente ir estudar no ginásio, fora do abrigo. Então a gente acabou indo estudar fora do abrigo, no ginásio. Um ginásio não tão próximo, mas que estava sendo inaugurado, que chamava Ginásio Estadual Nilson Batista Ribas. Tá? Ficava num bairro de classe média boa, né? E nós fomos. Então, assim, não foi fácil. Entramos lá com todas as dificuldades, com todos os preconceitos, porque a gente era oriundo do abrigo de menor. Para eles, a gente era delinquentes. E era assim que a gente era tratado. Sempre eles davam de olho na gente, com todos os preconceitos possíveis. Né? Que a sociedade era muito preconceituosa, ainda é hoje, mas era muito. Mas nós se viramos, né? Não foi fácil, porque você conviver com pessoas era totalmente diferente. Nós éramos os excluídos. A gente estava lá como se fosse de favor, né? De caridade, etc. A gente não tinha, no começo, a gente não tinha uniforme, então a gente com aquelas roupas horrorosas, né? Que não tinha nada a ver. E então aí começou essa história minha, né? De ampliar o conhecimento. E lá eu estudei o primeiro ano do ginásio, segundo ano do ginásio. Na época você tinha que fazer prova para entrar no ginásio. Mas entramos todos e aí eu estudei então, mas lá nesse ginásio eu estudei até o segundo ano do ginásio, só. Aí 2 anos depois eles criaram o ginásio dentro do abrigo. Mas aí já era outra história, já era o ginásio dentro do abrigo, né? Já era complicado. Porque o abrigo não era o melhor lugar para a gente estar, né? E a gente não tinha estímulo e tal. Os professores também não eram os melhores. Essa é a verdade. Eu mesmo tive um professor de matemática que atrapalhou a minha vida. O cara não queria, sabe, ensinar. Ele queria que ele tratava você como se você fosse, tipo assim, eu ouvi muito isso, né? Aquela coisa, você é burro, tá? Essas coisas desqualificatórias, porque eu não entendia muito da matemática, então como eu perguntava, então eu era o burro, né? O burrão do ginásio. E é isso aí, só caiu na falta de estímulo, etc. E acabou que eu deixei o ginásio, fui parar num outro abrigo, e assim minha história continuou. Depois eu voltei para esse abrigo, mas já não estudei mais.
Então eu parei de estudar aí aos 14 para 15 anos, né? Parei de estudar, certo? Mas na minha mente, depois assim, depois eu saí do abrigo, né? Então aos 18 anos, etc. Mas na minha mente sempre tinha aquela coisa assim, tá faltando alguma coisa. Esse tá faltando alguma coisa, tá faltando educação, tá faltando estudo, tá faltando conhecimento. Mesmo quando eu não estava estudando, que nem podia, porque aí você tinha que trabalhar. E para sobreviver, primeiro você tinha que sobreviver, para depois pensar em estudar, etc, né? E aí foi que eu passei muita fome, eu rodei para lá, para cá, etc. Trabalhei em 1000 serviços aí, braçais, né? Braçais, trabalhei na enxada, trabalhei serviços gerais, né? Trabalhei de auxiliar de tudo quanto é coisa que vocês imaginam, né? Servente pedreiro, servente pintor, servente disso, daquilo, etc. Ok? Então esse é um pedaço da história, né? Quer dizer, que eu conto no livro como é que isso se deu. Então, vejam vocês que, né, eu mirava o conhecimento, eu tinha que estudar na minha cabeça. Só que, por outro lado, a realidade dizia assim, você tem que estar vivo, né? Tem que sobreviver. E eu era, né, subnutrido, quer dizer, como eu já falei, passei muita fome, muita coisa. Até, veja bem, vamos dar um salto aí, né? Não vou contar a história toda. Aí então, depois, aos 20, depois de passar por 1000 coisas, servir o exército, né? Penar no exército, porque o exército, para mim, foi um suplício naquele período, porque daí eu entrei no exército no período da ditadura, então era um trem esquisito pra caramba, né? O exército a gente é, é assim, tinha uma discriminação geral, preconceitos de todos os tipos. Você era considerado, como eles diziam, um soldado, era bucha de canhão. Então, você não tinha. Aí que está o problema, né? Eu não tinha um estudo melhor, né? Sim. Então eu fui ser soldado. Soldado dançou, né? Então você era maltratado, porque os caras que estavam em cima de você, todo mundo se achava superior a você. Né? Porque os filhinhos de papai, eles conseguiam, eles faziam no ginásio, faziam científico e entravam já por cima no exército. Eles já entravam superior a você. Você era um soldado lá, eles já entravam lá como aspirante a oficial. Entendeu? Eles não passavam nem por ser cabos, agentes, essas coisas. Já eram aspirantes a oficiais. Era um trem elitista, né? Isso, na época, só os filhinhos de papai, de classe média alta para cima, que conseguiam fazer o curso científico. O resto tinha que ralar. Era tudo semi-analfabeto ou analfabeto. Então eu passei essas coisas todas. Então eu voltei a estudar, veja bem, eu voltei a estudar aos 25 anos de idade. Depois de ralar para cima e para baixo, tá, eu tive a oportunidade, quer dizer, quando eu digo tive a oportunidade, que eu agarrei a oportunidade num período muito difícil da minha vida, que eu estava com 25 anos já. Eu agarrei a oportunidade que me apareceu, né? Daí eu já estava morando em Cachoeira, onde eu nasci. Tá? Então eu rodei para lá e para cá. Né? Aí, na esteira do curso supletivo, eu voltei a estudar. Eu estava em Cachoeiro aos 25 anos de idade já. Estava em Cachoeiro depois da morte de um irmão meu, que isso me pegou pra caramba, abalou, né? Você... É difícil entender isso, né? Aí, então, na esteira do supletivo, como eu estava em Cachoeiro, estava procurando trabalho e tal, passando perrengue também lá, né? Porque, como eu disse, família mesmo minha era dos meus pais adotivos, essa família que eu tinha, assim, aleatória, de mãe biológica, pai biológico, etc.
Eu nem era, na verdade, só alguns deles me consideravam da família, os outros eu era um estranho no ninho, né? Foi assim que eu me senti em Cachoeiro. E aí, por força de muita persistência e também auxílio de algumas pessoas, sempre tem as pessoas que necessariamente não são pessoas da família, eu então nessa história do supletivo, eu num ano e pouco, um ano e pouco mesmo, eu tudo que eu fazia era estudar e procurar emprego. Depois eu consegui emprego, tá, gente? Mas tempo todo meu vago era para estudar. Então eu passei do fiz o primeiro grau e o segundo grau do supletivo, tudo nesse período de um ano e pouco, né? E fiz até um vestibular, né? Lá em Cachoeiro mesmo, mas por força do Estado, né? Retardar a entrega do certificado de conclusão, né? Do primeiro, segundo grau, etc. Principalmente do segundo grau, eu passei no vestibular, mas não consegui entrar na faculdade, em Cachoeiro. E aí depois teve uma reviravolta também. Aquela história, quando está tudo indo muito bem, de repente, pô, começa aí, as coisas acontecem, né? E aí eu me envolvi nesse mesmo período. Veja bem, eu não era uma pessoa extrovertida, eu era introvertido, eu era tímido demais, era doentio, né? Eu conversava com poucas pessoas, né? Eu era sempre muito introvertido. E aí eu mas acabei me envolvendo, né, no movimento estudantil lá em Cachoeiro. Entrei na Casa do Estudante, que era a instituição estudantil da época, lá na Casa do Cachoeiro. E de repente o trem deu uma reviravolta. A gente foi classificado como subversivos pela ditadura e pelo prefeito da cidade, que na época era lá da Arena, era do partido da ditadura, que denunciou todo mundo como se fôssemos todos nós. Até, veja bem, naquele tempo já vinha esse papo que você era subversivo e era comunista. Né? Que nem hoje, né? Hoje as pessoas vivem aí falando, ah, fulano é comunista, né? Como é que a história não muda muito, né? A ignorância é uma coisa muito grande. Mas aí, né, eu tive que sair da cidade, né, de Cachoeira. Praticamente eu fui aconselhado por algumas pessoas, um agente, um agente mais simpático, né, do DOPS, que era a polícia da ditadura, fui aconselhado a sair da cidade, dar um jeito na vida, que ali eu ia me dar mal. E não tive outra alternativa a não ser fazer isso, entendeu? Então eu acabei voltando, né? Aos 26 anos, acabei voltando, sem muito querer, mas acabei voltando, né, ao Paraná. E aí fui morar em Ponta Grossa. Lá fiz outro vestibular, passei também, mas não consegui entrar na universidade. Era uma universidade estadual. Consegui entrar por força de questões aí, né, financeiras, de família e tal, porque mais uma vez eu fui abandonado, né, pela minha própria mãe, etc. Então, essa é uma parte da história, certo? Depois eu vim, em 77, eu vim parar em Minas Gerais. Vim ser do Ouro, ser de Minas Gerais. E aí, então aqui a minha história em Belo Horizonte se desenvolveu, eu cheguei sem nada, zerado e tal, e depois passei, quer dizer, tudo isso, estou sempre às duras penas, subnutrido e tal, e acabei passando, fazendo vestibular, passando na Universidade Federal de Minas Gerais. Isso em 78 já. Aí fui cursar, né?
filosofia inicialmente. Então, veja bem, eu estou dando só um pedaço da história para vocês, né? Então pode ser que depois eu faça uma parte 2. Então eu entrei na universidade com aquela ideia de que o conhecimento que eu ia me redimir na vida através do conhecimento. Então, em 78, né, já entrei na Universidade Federal e aí a minha vida começou a mudar. Olha, passei mais perrengues ainda, que não vou contar aqui agora, mas foi aí que a história começou a mudar. Belo Horizonte, que eu falo no capítulo do meu livro, Meu Belo Horizonte, que foi quando eu vim para BH. Ok? Então, assim, essa é uma parte da história, só para vocês terem uma ideia como é que é essa coisa da autobiografia, né? Quer dizer, é muita coisa, gente, para você. As pessoas falam para mim assim, como é que você consegue lembrar de tudo isso, né? Realmente eu tenho uma memória privilegiada. Eu lembro de cada detalhe desses anos todos que eu falei e dos anos que vão se seguir até chegar ao tempo atual. Ok, gente? Então fica aí uma pequena parte da minha história para vocês. E aí vocês talvez vão entender por que eu sou a pessoa que eu sou. Eu passei por todos os perrengues da vida, mas vou repetir, eu não tive tempo para ficar me lamentando, certo? Não tive tempo para ficar me vitimizando, porque eu tinha um foco, o conhecimento, e o conhecimento era o que ia me transformar, né? É como disse o Cristo, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o conhecimento é, para mim, um ponto de libertação, nesse sentido de você vir a ser uma pessoa muito melhor do que você teria sido se você tivesse ficado parado à beira do caminho, né? Ou então, como diria lá o Raul Seixas, né? Sentado, né? No sofá da sala esperando a morte chegar, né? Então, isso é uma história de resiliência, né? Certo? Então é uma história de resiliência, uma história de superação, persistência e da busca incessante por conhecimento. Ok, gente? Então ficamos assim. Contei um pedaço da história para vocês, bem resumido, mas que vai estar aí na minha autobiografia. Espero que vocês aí tenham interesse de vir a conhecer essa história, né? Ok? Segundo a minha filha, é uma história motivacional. Vamos ver, né, como é que funciona isso mais para frente, ok? Então eu vou ficar na chegada na BR em Belo Horizonte, tá? Outra hora eu volto a esse assunto e continuo mais um pedaço para vocês. Se vocês quiserem, tá? Pode deixar aí no seu comentário. Pode. Uma coisa que eu observo, né, que as pessoas comentam tanta besteira que tem na internet, e quando você coloca um assunto mais sério, ninguém comenta. É estranho, né? As pessoas parecem que gostam mais da superficialidade das coisas e tal, né? Da vulgaridade e tal. Mas é isso. Então, gente, eu não sou o cara mais perfeito do mundo, etc. Não é a minha intenção, né, escrever isso, né? Na verdade, eu sou um aprendiz que continuo aprendendo até hoje, ok? A vida é feita de aprendizado. Se você não presta atenção, você passa batido e não aprende. E a vida, às vezes, não melhora, ok? Então fica assim, gente. Paz e luz para todos vocês e até a próxima.